Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de revisão. E aqui eu já quero deixar claro que essa é uma revisão dos conceitos mais importantes, mas eu não vou fazer revisão de tudo, tá? Então, as aulas, assistir às aulas, estudar as aulas são indispensáveis, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma revisão de conceitos. Então vamos lá, cara. Revisão de conceitos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que rever é o quê? O conceito de população. Então, qual que é o conceito de população? É o conjunto de elementos para os quais desejamos que as conclusões das nossas pesquisas sejam válidas, tá? Então, esse é um conceito que eu acho que já é claro para todo mundo, né? Então, se a gente tem o quê? A minha população são todos os elementos que eu desejo pesquisar. E isso vai depender muito do que eu quero pesquisar. Então, se são adultos, então minha população é formada por adultos. Se são crianças, minha população é formada por crianças, né? Se são pessoas, não importa a idade, então minha população é formada por pessoas, tá? Então a população a gente tem que entender que depende de pesquisa a pesquisa. Então vai ser o conjunto de todos os elementos passíveis de mensuração na nossa pesquisa, né? No nosso alvo, tá? A amostra, que é o que? Parte de uma população, tá? E aqui eu não vou ficar desenhando porque a gente já sabe, né? População, amostra é uma parte, né, da população, porque a gente não pode pegar a população inteira para a gente estudar, então a gente pega uma parte que é uma amostra e aí a gente tem a amostra aleatória simples, que é o que? A gente viu isso na aula de amostragem, tá? Que é uma amostra em que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade ou têm a mesma chance, vou colocar aqui probabilidade de pertencer à amostra, tá? Então, o que é isso, né? O que é a amostragem aleatória simples? O exemplo clássico é, tem 5 bolas azuis numa urna, 10 bolas pretas nessa mesma urna, quero selecionar aleatoriamente uma dessas bolas, tá? Ou, melhor dizendo, né? Vamos numerar as bolas, né? As bolas são numeradas de 1 a 15. Qual a probabilidade de eu pegar a bola 1 nessa urna? 1 sobre 15. A bola 8, 1 sobre 15. A bola 10, 1 sobre 15, assim sucessivamente. Ou seja, todas as bolas têm a mesma chance de pertencer à nossa amostra. Isso vai acontecer com o que a gente está pesquisando também. Se eu quero pesquisar, fazer uma pesquisa sobre adultos, e eu quero uma amostra aleatória simples, eu vou ter que todos os adultos dessa minha população têm a mesma chance, a mesma probabilidade de pertencer à amostra, tá? Então vamos começar aos conceitos realmente do módulo 3 do nosso curso. Parâmetro, né? Parâmetro a gente também já tinha visto, porém ele vai ser essencial aqui nessa terceira etapa. O que é o parâmetro? É uma medida que descreve certa característica de uma população, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem várias características, então a gente tem a média. Se a gente está interessado, por exemplo, no peso dos adultos, não vamos colocar aqui no peso de crianças recém-nascidas,
A nossa população é o quê? Todas as crianças recém-nascidas. Então, um parâmetro pode ser o quê? A média, né? O peso médio dos recém-nascidos. Um parâmetro pode ser a variância do peso dos recém-nascidos, tá? Então, é uma característica que a gente quer estudar em uma certa população. Normalmente é o que é denotado por uma letra grega, né? Tem algumas exceções, como a gente viu, como uma proporção, tá? O que é um estimador? Tá? Então, estimador é o quê? É uma quantidade obtida, tá? Por uma função da amostra que tem por objetivo avaliar o valor de algum parâmetro, tá? Vamos colocar aqui de um parâmetro. Então, o que o estimador vai fazer? O parâmetro é uma medida, uma característica de uma população que a gente não conhece e a gente quer conhecer. Porém, como a gente não tem condições de pegar a população inteira para conhecer esse parâmetro, a gente vai usar um estimador. A gente vai pegar uma amostra, a gente vai fazer uma conta com os dados dessa amostra e aí a gente vai ter o nosso estimador, que é o que? Essa conta, essa função da amostra, que eu vou ter o objetivo o quê? Ter informação sobre o parâmetro que eu quero conhecer, ou seja, né, a gente está cansado de saber que a média amostral é um estimador para média populacional, tá? Outro conceito importante que a gente usa aqui agora bastante, estimativa. São diferentes. Então, estimador é a fórmula, tá? É, por exemplo, quem quer x barra, né? Então, vamos colocar aqui, ó, x barra igual ao somatório de xi de u igual a 1 até n sobre n. X barra é um estimador. O que é uma estimativa? É o valor que o estimador fornece, tá? Após a observação dos valores da amostra. Então, se eu tenho x barra é um estimador, e aí eu pego meus dados, sei lá, meus dados foram, vamos colocar aqui, meus dados foram 1, 2 e 3. Meu estimador é o x barra grande, é a fórmula, e a minha estimativa, no caso aqui vai ser 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, que vai dar 2. Isso é a minha estimativa, é o valor que esse estimador vai me dar, tá? Então, estimador é uma variável aleatória, estimativa é um valor, tá? E por último, aqui a gente tem o erro amostral. É claro que aqui é um resumo dos principais conceitos aqui mais importantes, tá? Isso não quer dizer que tem todos aqui. Todos estão lá nas nossas aulas. Então, o erro amostral é a diferença entre o estimador e o parâmetro que se quer estimar. Estimar, tá? Então, por exemplo, x barra é um estimador para o parâmetro populacional μ, tá? Então, vamos colocar aqui μ, média amostral. Média populacional, desculpa. É o parâmetro, é o valor real da média nessa população do que eu quero medir. Então, se eu estou medindo peso de recém-nascidos, então o μ é o quê? É a média do peso dos recém-nascidos, o valor real. Se eu pegar todos os recém-nascidos e pesar e tirar a média, eu vou ter esse valor, mas a gente não tem condições de fazer isso. Então, a gente pega uma amostra, calcula x barra, que é um estimador para a média.
O meu erro amostral, então, vai ser a diferença entre o estimador e o parâmetro que a gente quer estimar, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter estimadores que são bons e estimadores que vão ser não tão bons e estimadores que vão ser ruins, tá? E aí entra mais uma teoria de probabilidade, que aí não é questão da gente ver no curso, porém, é uma coisa que vocês têm que entender o que é um erro amostral, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Parâmetros, né, os mais usuais que a gente mais trabalha, né, nesse curso, né? E estimadores. Então, a gente tem aqui, vamos até trocar de cor aqui, a gente tem P, que é o quê? É a proporção populacional, tá? Quem que é o estimador? P-chapéu. A gente tem Mi, que é a média populacional, e a essa altura do campeonato, você já tem que saber diferenciar o que é parâmetro, o que é estimador, o que é Mi, o que é P. Isso vocês têm que saber, tá? X barra, né, que a gente tem a forma somatória de xi sobre n, com igual a 1 a n, tá? É o nosso estimador para a média. E aí a gente tem o sigma, que é o quê? É o desvio padrão populacional. E quem que é o estimador para ele? É o S, que é o quê? Somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Né? O P-chapéu você sabe, né? A quantidade, vamos colocar aqui, ó. Número de favoráveis ao que você quer, favoráveis, dividido pelo tamanho da amostra, né? Então, se eu estou numa pesquisa eleitoral, né? Eu quero saber a proporção de candidatos que vão votar, né? Intenção de voto no candidato A, quem que vai ser o meu estimador, né? Vai ser o número de pessoas que vão votar no candidato A, que tem a intenção de votar no candidato A, dividido pelo número de pessoas que eu entrevistei, tá? Então, basicamente, a gente tem isso. E lembrando que nossos estimadores, vamos colocar aqui de novo, né? Estimador é uma função da amostra para a gente ter um valor, né? Uma informação sobre o parâmetro. Os estimadores são variáveis aleatórias. Por quê? Aleatórias. Porque cada vez que eu pegar uma amostra, eu vou ter um valor diferente no meu estimador. Então, se eu vou lá, pego uma amostra de recém-nascido, 10 recém-nascidos de um hospital, eu vou ter um peso médio aí, uma média amostral que vai me dar um valor. Se eu pego 10 de outro, ou se eu pego 20 bebês, eu vou ter um outro valor para a média. Então, eu não sei o valor dele, tá? Eu não sei o valor do meu estimador, então ele é uma variável aleatória. E se ele é uma variável aleatória, vai ter uma distribuição de probabilidades associada a esse estimador que a gente chama de distribuição amostral, tá? Então, distribuição amostral é o quê? É a distribuição, vou abreviar aqui, distribuição de um estimador. Então, basicamente a gente trabalha nesse curso com a distribuição de x-barra, porque a gente quer estimar a média, e a distribuição de p-chapéu, que é para a gente estimar a proporção populacional, tá? Então existem vários, existe a distribuição amostral do desvio padrão, a distribuição amostral da mediana, mas a gente não trabalha com isso nesse curso. Então vamos colocar aqui os principais, que são x-barra, tem uma distribuição normal com média Mi e variância sigma 2 sobre n, se, né, a população que eu estou estudando, tá? A população tem distribuição normal, ou se meu tamanho de amostra, ou seja, se n é grande, tá? Grande. E nesse caso é o que? Os livros falam que n maior ou igual que 30. Nesse caso, a distribuição é aproximada, tá? Vou colocar aqui, é aproximada. Por quê?
Se a população tem distribuição normal, x barra vai ter exatamente uma distribuição normal. Se a distribuição não é normal, pode ser qualquer outra distribuição, por exemplo, a uniforme, mas o n ele é grande, a distribuição de x barra pode ser aproximada por uma normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Tá? Então isso é importante saber. E, p-chapéu, para n grande, a gente pode aproximar a distribuição do p-chapéu por uma normal com média p e variância p com menos p sobre n. Tá? Isso aqui, se n é grande, de novo, né? N maior ou igual que 30. Ok? Então, vamos fazer um exercício, tá? Que eu retirei do livro do Moretim Bussap, capítulo 10. O exercício 7 a gente já fez na intento de sala de aula, a gente vai fazer de novo, tá? Então, deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. Se x tem uma distribuição normal com média sem desvio padrão, calcule a probabilidade de x está entre 90 e 110. Então, vamos colocar aqui letra A, tá? Eu tenho que x, então, tem o quê? Uma distribuição normal com média 100 e variância 10 ao quadrado, né? Porque o desvio padrão é 10. Então, a gente quer calcular essa probabilidade. Então, probabilidade de 90 menor que x menor que 110 vai ser igual ao quê? O que a gente vai fazer? Padronizar. Esse processo todo é da etapa 2 do nosso curso. Então, se vocês têm dificuldade, alguma coisa, se ainda tem dificuldade de calcular probabilidades em cima da distribuição normal, vai lá na aula de distribuição normal lá da nossa etapa 2, tá? Então, isso vai ser 90 menos a média 100 dividido pelo desvio padrão, que é 10, menor que x menos μ sobre sigma, menor que 110 menos 90 dividido por 10, tá? Isso vai ser igual a probabilidade de menos 1 ser menor que z menor que 1. Isso vai ser igual a probabilidade do z ser menor que 1 menos a probabilidade do z ser menor que menos 1, tá? Se vocês olharem na tabela ou fizerem no R, isso vai dar 0,8413 menos 0,1586, que vai ser igual a 0,6826. Então, qual que é a probabilidade de x estar entre 90 e 110? 68,26%. Tá? Agora, vamos olhar para a letra B. Vamos colocar aqui, B. Vamos deixar um risquinho aqui para separar. A letra B, ela fala o seguinte: se x barra for a média de uma amostra de 16 elementos retirados dessa população, calcule a probabilidade de x barra estar entre 90 e 110. Tá? Então, a gente sabe que o tamanho da amostra é 16 e x barra vai ter uma distribuição normal, lembrando que n é pequeno, é menor ou igual que 30, mas meu x é normal. Então, x barra vai ter distribuição normal com média 100 e variância 100 sobre 16. Lembra? Sigma 2 sobre n, a variância aqui. Tá? E aí ele pede a probabilidade do x barra estar entre 90 e 110. Então toma cuidado, porque na letra A, o que o exercício está pedindo? A probabilidade do x está entre 90 e 110. Aqui na B, ele está pedindo a probabilidade do x barra da média amostral está entre 90 e 110. Isso é da média amostral, a gente vai usar essa distribuição normal aqui. Tá? Então, vamos padronizar, vai dar 90 menos 100 dividido por 10 sobre raiz de 16, né? 10 sobre 4. Menor que x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n, menor que 110 menos 100 dividido por 10 sobre raiz de 16. Tá? Isso vai dar igual a probabilidade do z estar entre menos 4 e 4. Tá? Isso aqui é um cálculo que a gente nem precisa olhar na tabela, porque vai dar a probabilidade do z ser menor que 4 menos a probabilidade do z ser menor que menos 4, que vai ser aproximadamente a probabilidade do z ser menor que 4, 1, aproximadamente 1, e a probabilidade do z ser menor que menos 4,
aproximadamente zero. Então, essa probabilidade do x barra, né, da média amostral está entre 90 e 110 é aproximadamente 100%. Tá? Então, tem que ficar claro, vocês têm que saber fazer e diferenciar quando o exercício pedir a probabilidade do x, que é um valor individual, e a probabilidade de x barra, que é um valor da média amostral. Tá? Então, isso tem que estar claro. Bom, vamos lá. Continuando então com a nossa revisão, o próximo tópico importante é intervalo de confiança. Tá? Então, eu vou até trocar aqui, colocar aqui de verde, intervalo de confiança. Tá? Por quê? Ele é tão importante. Quando a gente calcula uma média amostral, a gente está calculando uma estimativa o quê? Pontual. Por quê? Se eu pego a minha amostra, vamos voltar aqui em cima. Se eu pego a minha amostra aqui, 1, 2, 3, e calculo x barra, né? A estimativa de x barra, estimador, vai dar 2, eu tenho um valor, uma coisa só, um número. Então, a gente fala que isso é uma estimativa pontual. O intervalo de confiança, também chamado de estimativa intervalar, vai nos dar uma faixa de valores como estimativa para o parâmetro que a gente quer estimar, tá? E é construída como estimativa pontual mais ou menos uma margem de erro. E essa margem de erro, ela depende do estimador e da distribuição amostral do estimador, tá? Então, intervalo de confiança, também chamado de estimativa intervalar, porque ela vai dar o quê? Ela vai dar uma faixa de valores como estimativa tá? E qual que é a diferença? Por que a gente também calcula estimativa intervalar na nossa análise? Porque a estimativa pontual a gente não tem a noção de quão precisa é a nossa estimativa, tá? Então, o intervalo de confiança ele vai conseguir incorporar a variabilidade do estimador. Consequentemente, ele vai refletir a variabilidade que tem na amostra, tá? Então, vamos colocar a variabilidade da amostra. Por quê? Quando a gente calcula o desvio padrão, que vocês estão acostumados já a calcular, a gente está calculando o que é a variabilidade da amostra. E isso a gente vai conseguir incorporar aqui nesse intervalo de confiança, tá? Através do quê? Da distribuição amostral do estimador. Então, essa margem de erro, ela depende da distribuição amostral do estimador, tá? Vou colocar aqui estimador assim, mas é o estimador. Vamos colocar aqui o estimador, então. Melhor, para não criar confusão, tá? Então, a gente tem isso. E aí, a gente tem algumas fórmulas, né? Nas aulas eu mostrei para você como que constrói esse intervalo de confiança para os casos que a gente estudou. Mas aqui a gente não vai rever, né? A gente vai ver só a fórmula. Então, intervalo de confiança para a média populacional, ou seja, para a média μ com sigma 2 conhecido. O que é isso? Eu quero intervalo de confiança para a média, sendo que a gente conhece a variância populacional, tá? Então, vamos colocar aqui, né? Conhecemos a variância populacional. Da mesma forma, né? Conhecer a variância populacional também é a mesma coisa
de falar que a gente conhece o desvio padrão populacional, tá? E a fórmula é o quê? Intervalo de confiança para μ, 1 menos alfa, né? Que aqui, por exemplo, quando a gente quer um intervalo de confiança de 90%, então nosso alfa é o quê? 10%, tá? Vai ser igual a x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. X barra mais z de 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, tá? E aí, a gente consegue calcular o nosso intervalo de confiança, tá? Então, se sigma é desconhecido, mas o tamanho de amostra é grande, tá? E a gente já viu o que é tamanho de amostra grande, né? N maior ou igual que 30. A gente vai poder calcular o intervalo de confiança da seguinte forma: se sigma é desconhecido, a gente não tem esse valor aqui, a gente desconhece. Então a gente não consegue usar essa fórmula. A gente vai precisar estimar o desvio padrão populacional, tá? E aí a gente vai colocar x barra menos e1 menos alfa sobre 2, s sobre raiz de n, tá? Então a gente está estimando, a gente desconhece o sigma, mas a gente está estimando o sigma pelo S, pelo estimador S. E aí a gente pode construir nosso intervalo de confiança para a média populacional através dessa fórmula. Tá? Caso contrário, se n não é grande, vamos colocar aqui, melhor deixar claro, né? Se n é pequeno, ou seja, menor que 30, utilizamos a distribuição t-student com n-1 graus de liberdade, tá? Só para vocês saberem, mas a gente não viu esse caso no curso, ele não vai ser cobrado na prova, mas vocês têm que saber que caso a gente não conheça a variância populacional e o n é pequeno, a gente tem que usar outra distribuição, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos voltar aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui que eu tirei do livro do Barbeta. E aí o exercício, nessa versão que eu peguei, nessa edição que eu peguei, o exercício 9, tá no capítulo 9, mas aí vocês olham aí no livro, na edição que vocês têm, tá? Então a tabela seguinte mostra os valores das médias e desvios padrão da renda familiar de uma amostra de 120 famílias, do bairro Saco Grande 2, dividida em 3 localidades. Os dados foram obtidos do anexo do capítulo 4 que tem no livro. Então aqui tem a tabela em que localidade Monte Verde, tamanho de amostra 40, tem renda familiar, tem a média e o desvio padrão aqui para essas 3 localidades, tá? Então construa um intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança para a renda familiar média de cada localidade, interpreta as estimativas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que? Ele quer um intervalo de confiança, ele já deu o nível de confiança, que é 95%, e ele quer um intervalo de confiança para quê? Para média, tá? Então é para μ, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da localidade de Monte Verde, vou fazer só essa, e as outras localidades vão ser iguais à resolução, tá? Então a gente tem, quais são os dados que a gente tem? A gente tem x barra pequeno, por quê? Porque a estimativa é 8,1. A gente tem que estimativa do desvio padrão, 4,3. N igual a 40, tá? Lembrando que eu estou fazendo para Monte Verde. Se N é igual a 40, então a gente tem um tamanho de amostra grande, então a gente pode usar aquela fórmula, essa fórmula aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Alfa vai ser o quê? 95%, alfa é igual a 0,05. E o z, então, de 1 menos alfa sobre 2 vai ser igual a z de 0,975
que é 1,96, tá? E aí a gente vai jogar na fórmula. Então, intervalo de confiança para a média com 95% de confiança vai ser igual a 8,1, que é o meu x-barra, mais ou menos, né? Eu também posso escrever dessa forma, 1,96, que é meu z de 1 menos alfa sobre 2, vezes meu s, 4,3, dividido por raiz de n, tá? E se vocês fizerem esse cálculo, isso vai dar 7,457 e 8,742. Não sei se ficou distante, né? 8,742, tá? Interpretar esse intervalo de confiança, como que a gente interpreta? A gente viu na aula, passo a passo, como interpreta. Aqui eu já vou dar a interpretação direta. Então, temos 95% de confiança de que o intervalo 7,457 até 8,742, tá? Contém o verdadeiro valor. Verdadeiro valor de quê? Da média. Mas tem uma interpretação essa média, tem uma contextualização do problema. Não é simplesmente colocar, contém verdadeiro valor da média. Não, a gente tem que contextualizar. Então é o quê? O verdadeiro valor da renda média familiar, tá? Então, verdadeiro valor da renda média familiar, né, na região de Monte Verde. Tá? Então, nesse sentido, a gente fez o quê? Veja que não é difícil. A gente tem que saber interpretar o que o exercício quer. Que é o quê? O intervalo de confiança. Qual o nível de confiança? 95%. Intervalo de confiança para quem? Para que parâmetro? Para a média, tá? Deram os dados. Quem que x barra? Deu desvio padrão. Se é o desvio padrão amostral, quer dizer que ele é desconhecido. Mas n, tamanho da amostra é grande. Então, eu posso utilizar aquela fórmula que a gente viu. Utilizando a fórmula, a gente chega nesse intervalo aqui e aí a gente interpreta o intervalo de confiança, tá? Então, essa faixa de valores é uma faixa de valores possíveis aí que eu estou estimando o meu parâmetro μ, tá? Diferente da estimativa pontual, que dá um ponto só, que é o 8,1, a minha estimativa intervalar me dá uma faixa de valores possíveis de estimativas para o meu parâmetro que eu estou querendo estimar, tá? Então, vamos lá. Além da média, a gente viu também intervalo de confiança para proporção. Proporção. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar que P-chapéu é o nosso estimador. Então, vou colocar aqui estimador. Possui uma distribuição amostral normal com média P, variância P1 menos P sobre N, tá? Lembrando que para N grande. E aí a gente tem duas abordagens. Por quê? Porque o intervalo de confiança, ele vai precisar dessa quantidade aqui, tá? E P é o quê? P é exatamente o parâmetro que eu quero estimar, eu não conheço. Como que eu vou calcular meu intervalo de confiança se eu não conheço esse P aqui? Então, eu tenho duas abordagens para fazer esse intervalo. Então, a primeira abordagem é o quê? Abordagem otimista, que aí, nessa variância otimista, que aí nessa variância a gente vai substituir o P pela nossa estimativa pontual, que a gente achou em P-chapéu, tá? Então, o nosso intervalo de confiança para P com confiança menos alfa vai ser, e aí eu vou escrever já na forma mais compactada, vai ser estimativa pontual P-chapéu
mais ou menos Z de 1 menos alfa sobre 2, raiz de P chapéu, 1 menos P chapéu sobre N. Tá? E aí a gente tem a abordagem conservativa, que aí eu vou decidir, que aqui é a abordagem conservativa, que aí eu vou decidir em errar mais. Eu vou colocar nesse P, em vez de colocar o meu P chapéu, eu vou colocar um valor que vai maximizar essa variância aqui, tornar essa variância máxima possível, que vai ser o meio. Se eu coloco meio, eu deixo essa variância a maior possível. Então eu vou decidir errar mais. Eu não estou seguro o suficiente da minha estimativa pontual para colocar ela aqui no meu intervalo de confiança, na minha variância aqui. Então eu vou colocar o meio, que vai me dar uma variância maior. Então esse intervalo de confiança nessa abordagem vai ser P chapéu, estimativa sempre isso, estimativa pontual, mais ou menos Z de 1 menos alfa sobre 2, raiz de 0,25 sobre N. Por que 0,25? Porque vai ser meio vezes 1 menos meio, que vai ser meio ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo, fazendo a intervalo de confiança para proporção. Então, a gente pode vir aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No trabalho de auditoria nas contabilidades das empresas, para estimar a proporção de empresas que deixaram de pagar algum atributo no ano anterior, foi selecionada uma amostra aleatória simples de 40 empresas. Os resultados foram os seguintes, né? 0, 1, em que 1 deixou de pagar e 0 pagou corretamente. Construir um intervalo de 90% de confiança para a população de empresas que deixaram de pagar corretamente os tributos no ano anterior. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, intervalo de confiança de 90%, tá? Para estimar a proporção. Então, a gente está num problema de proporção, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o quê? Vou calcular a minha estimativa pontual, que vai ser 14. Se vocês contarem os uns aqui, a quantidade de empresa que deixou de pagar foram 14 dividido aí pelas 40 empresas, que vai dar 0,35, né? Então, essa é a minha estimativa pontual. Agora, o problema também nos dá o quê? Alfa igual a 0,10, o que me dá que Z1 menos alfa sobre 2 é igual a Z de 0,95, que é 1,64. E aqui é claro, né, tem aquela velha história, né, usar 1,64 ou 1,65, tanto faz. Tá? O valor mais correto, né, que seria o mais aproximado, seria mais casa decimal, seria 1,644 e alguns outros valores. Mas aqui a gente pode usar 1,64 ou 1,65, não tem problema. Tá? E aí a gente vai jogar na fórmula. Então, abordagem otimista, a gente tem intervalo de confiança para P com 90%, vai ser igual a 0,35, minha estimativa pontual, mais ou menos 1,64, raiz de 0,35, 1 menos 0,35 dividido por 40. Tá? Se vocês fizerem essa conta, isso vai dar 0,226 e 0,473. Abordagem conservativa. Então, a gente vai ter um intervalo de confiança para P de 90%, vai ser igual a estimativa pontual mais margem de erro, 1,64 vezes raiz de 0,25 dividido por 40. Isso vai me dar um intervalo de 0,220, 0,479, tá? Então, observem que o meu intervalo otimista, ele tem uma extensão, né, uma amplitude menor que o meu intervalo conservador. Por quê? Porque se eu estou maximizando a minha variância aqui, eu estou aumentando a minha margem de erro. Se eu aumento a margem de erro, eu aumento a amplitude do meu intervalo de confiança, tá? Então, e aí a gente tem aí nosso intervalo de confiança.
Lembrando, a gente precisa interpretar esse intervalo de confiança, tá? Então, constitui um intervalo de 90% de confiança para a população de empresas que deixaram pagar corretamente os atributos no ano anterior. Então, a gente tem aqui, vamos colocar aqui o otimista, tá? Temos 90% de confiança de que o intervalo 0,226, 0,473, tá? Contém a verdadeira, vou colocar verdadeira proporção de empresas que deixaram de pagar corretamente os atributos no ano anterior. Tem que colocar tudo, né? Então, vou colocar empresas que deixaram de pagar corretamente os tributos no ano anterior. Por que tem que colocar isso tudo? Porque isso é contextualização do problema, tá? Não é simplesmente deixar de pagar o quê? Corretamente os tributos, em que tempo? No ano anterior, isso vem do problema, então tem que estar totalmente contextualizado, tá? Com a abordagem conservativa, mesma interpretação, só que com intervalo diferente, tá bom? Então aí a gente já falou de estimação, estimadores, distribuição amostral e intervalo de confiança. Agora a gente vai falar de teste de hipótese, tá? Então vamos colocar aqui, vamos continuar a nossa revisão. Vou colocar aqui, ó, teste de hipóteses, tá? Teste de hipótese, ele é um processo de decisão. Ele é um processo de decisão entre duas hipóteses, tá? Sobre um parâmetro da população. Tá? Então, o que é? Basicamente, o teste de hipótese é isso. Eu tenho uma decisão que a gente já viu, que uma vai estar na hipótese nula, outra vai estar na hipótese alternativa, e que a gente quer decidir sobre ela. E essa decisão é sobre um parâmetro que a gente quer ter informação sobre. Tá? Então, a gente vai ter o quê? H0, que é a nossa hipótese nula, tá? Vai ser a afirmação sobre o valor de um parâmetro, vou colocar aqui parâmetro populacional, tá? Sempre contém a igualdade, tá? Ou seja, a igualdade sempre fica na hipótese nula. É a partir da igualdade que a gente constrói o nosso teste, tá? Hipótese alternativa. Hipótese alternativa é o quê? A afirmação complementar de H0, ou seja, ela é o que sobrou, né, para a gente conseguir uma hipótese que abrange tudo, né? Então, se a hipótese nula é maior ou igual, a hipótese alternativa é menor. Se a hipótese nula é menor ou igual, a hipótese alternativa é maior, e assim sucessivamente, tá? Então, a afirmação complementar de H0, e ela vai ser válida quando a gente não tiver informação que valide H0, tá? E quando a gente está fazendo um teste, se a gente está num processo de decisão, a gente pode errar. A gente tem fontes de erro nesses problemas, né? Então, a gente tem o erro do tipo 1 e a gente tem a probabilidade de
cometer o erro do tipo 1. Então, alfa, que a gente chama, que é o nosso nível de significância, é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, como que vai ser isso? É a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeiro. Tá? Então, isso daqui é o erro do tipo 1 e o alfa é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Tá? Então, o erro do tipo 1 é o quê? A gente rejeitar a nossa hipótese nula, dado que ela é verdadeira, ou seja, a gente não tem informação suficiente, ou a gente tem informação suficiente para rejeitar a nossa hipótese nula, mas na verdade, por causa de erros amostrais, a gente está rejeitando uma hipótese que na verdade ela é verdadeira. Tá? E a gente chama de beta a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Tá? Que erro que é esse? Então, probabilidade de quê? De não rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é falsa, ou seja, tá? Isso daqui é o nosso erro do tipo 2, que é falar, olha, a gente não está rejeitando H0 quando na verdade ela é falsa, ou seja, a nossa amostra não deu informação suficiente, não deu evidência suficiente para a gente rejeitar a nossa hipótese nula, tá? Então, o que que acontece? A gente não rejeita H0, mas na verdade H0 é falso. Então, esse é um tipo de erro que a gente pode cometer e beta é a probabilidade da gente cometer esse tipo de erro, tá? E aí vem os testes de hipóteses que a gente viu em sala de aula. Então, primeiro é o teste para média, então para Mi. De novo, com sigma conhecido, tá? Sempre lembrando que a gente está trabalhando aqui no curso com variância conhecida, com variância desconhecida a gente não sabe trabalhar, né? Tem como trabalhar, mas a gente não viu em sala de aula, então toma cuidado com isso. Claro que se meu n é suficientemente grande, né, maior ou igual que 30, eu vou estimar, né, eu vou trocar o sigma por S e a gente faz de forma usual o teste. Então, o teste de hipótese, vou descrever aqui para a média, né, mas a gente tem que o teste ele pode ser unilateral esquerdo, e aí a gente tem o quê? A gente tem que H0 é Mi maior ou igual a Mi0, e HA, que é a hipótese alternativa, Mi menor que Mi0. Mi0 é um valor que a gente vai colocar, então quando a gente colocar Mi menor, eu quero saber se a média é menor que, sei lá, 200 gramas. Então 200 é nosso Mi0, é o valor que a gente vai colocar na hipótese para ser testada. E Mi, tá? Então esse aqui é valor testado, e Mi é o parâmetro, tá? Então a gente está parâmetro. A gente está testando, fazendo um teste para o parâmetro média populacional. Isso tem que ficar claro. E aí a gente tem dois métodos para fazer esse teste. O método da região crítica. Então, qual que é o método da região crítica? Vamos colocar aqui, método da região crítica. A gente vai construir a região crítica, né, que é x pertence aos reais, tá, o que? X é menor que xc, que é um x crítico, e a gente calcula esse x crítico da seguinte forma. Ele vai ser o Mi0, ou seja, o valor que está aqui na hipótese nula, né, na igualdade da hipótese nula, mais z de alfa, sigma sobre raiz de n, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai construir a região crítica. Se x barra, né, mais para frente eu vou colocar Não, vou colocar agora. Então, se x barra, que é a nossa média amostral, né, pertencer à região crítica, então a gente rejeita a hipótese nula, tá? Tem o método do p-valor também. Método p-valor. Como que vai ser esse método? Primeiro a gente calcula a estatística de teste, ZT igual
x barra menos μ0 dividido por sigma sobre raiz de n. E aí a gente vai calcular para o teste unilateral esquerdo, a gente vai calcular a probabilidade de z, ou seja, a gente está na normal padrão, ser menor que o valor que a gente calculou aqui, zt. Tá? Esse é o p-valor. Esse é o p-valor. E se o p-valor é menor que meu nível de significância, então a gente rejeita H0. Tá? Então vamos lá. Continuando. A gente também tem o teste unilateral direito, que vai ser H0, HA, vai ser μ menor ou igual que μ0, μ maior que μ0. Ah, professor, como que eu sei se é direita ou esquerda? Esquerdo por quê? Porque eu vou rejeitar para valores que estão à esquerda do valor que eu estou testando, menores, então está à esquerda. Direito por quê? Porque eu vou rejeitar minha hipótese nula para valores maiores de μ0, ou seja, valores que estão à direita de μ0 na reta, né? Então, μ0 está aqui, eu vou rejeitar H0 para valores muito distantes à direita de μ0, tá? Aqui também a gente vai ter como que a gente faz o método da região crítica. A região crítica vai ser formada como x pertence aos reais, tal que x é maior, agora é maior que um x crítico. E o x crítico vai ser calculado como μ0 mais z de 1 menos alfa, sigma sobre raiz de n. Tá? Método do p-valor. A gente tem que calcular a estatística de teste é a mesma, é zt igual a μ0 menos, errei aqui, ó, x barra, deixa eu até ver se eu coloquei certo aqui, coloquei, x barra menos μ0 dividido por sigma sobre raiz de n, tá? No caso do teste unilateral direito, o p-valor vai ser calculado pela probabilidade do z ser maior que nossa estatística de teste. Novamente, se o p-valor é menor do que a alfa, menor que o nível de significância, rejeita H0. Se o x barra pertence à região crítica, rejeita H0. Tá? A decisão de rejeição é a mesma. A forma de construir a região crítica, o p-valor é diferente para cada teste, mas o critério de rejeição, se a gente rejeita ou não, é o mesmo. Tá? Então aqui a gente também vai ter o teste bilateral. Bilateral, tá? Que vai ser o quê? H0 e HA, μ igual a μ0 e μ diferente de μ0. Por que é bilateral? Porque agora eu vou rejeitar μ0 está aqui, eu vou rejeitar tanto para valores distantes à direita quanto para valores distantes à esquerda, tá? Então, eu tenho isso, e aí método da região crítica. O método da região crítica vai dar o quê? Como que vai ser a região crítica no teste bilateral? X pertence aos reais. Agora veja, se a gente vai rejeitar tanto para valores acima quanto para valores abaixo, a gente tem duas regiões de rejeição. Então, x menor que x crítico 1 ou x maior que x crítico 2, em que o x crítico 1 vai estar x crítico 1 vai estar aqui à esquerda, x crítico 2 vai estar aqui à direita, tá? Como que eu vou calcular esses x críticos? X crítico 1 vai ser μ0 menos z de 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre a raiz de n, e x crítico 2 vai ser μ0 mais z de 1 menos alfa sobre 2, sigma sobre a raiz de n, tá? E aí, eu vou construir a minha região crítica. Se o meu x barra cair na região crítica, rejeita H0. Senão, a gente não rejeita H0, tá? Método do p-valor. Aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque o p-valor aqui é um pouco diferente como a gente vai calcular. De novo, a estatística de teste é a mesma, x barra menos μ0 dividido por sigma sobre raiz de n. Mas agora, como que a gente vai calcular esse p-valor? Se zt cair, tá? Estiver, vamos colocar aqui, estiver na cauda esquerda,
da distribuição, o que significa? Que o meu z, né, quando eu venho aqui para tomar o padrão, o meu zt ele vai cair aqui, tá? À esquerda, ou seja, o zt vai ser negativo. O p-valor vai ser igual a 2 vezes a probabilidade do z ser menor que o zt, tá? Se o zt estiver na cauda direita, ou seja, se ele cair aqui, normalmente aqui ele é positivo, então o p-valor vai ser igual a 2 vezes a probabilidade do z ser maior que zt. Ah, por que 2 vezes? Porque é bilateral, tá? Bom, esse é o teste para média, a gente já viu. Eu vou colocar as fórmulas do teste para proporção de uma vez e aí a gente faz exemplos, tá? Então, teste para proporção P. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter a mesma coisa, né? Então, H0. Aí deixa eu colocar aqui primeiro. A gente vai ter a mesma coisa, então a gente tem unilateral esquerdo, que aí a gente vai ter H0, HA, P maior ou igual que P0, P menor que P0. A gente vai ter unilateral direito, que vai ser o quê? H0, HA, P menor ou igual que P0, P maior que P0. E aí a gente vai ter o bilateral, que vai ser P igual a P0, P diferente de P0. Lembrando que P0 é o valor que eu vou testar e P é o parâmetro de interesse que eu estou testando, tá? Então aqui o que vai acontecer? Região crítica nesse caso vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que X é menor que X crítico. Como que eu vou calcular o X crítico nesse caso de proporção? Vai ser P0 mais Z alfa raiz de P0, 1 menos P0 sobre N. Tá? Nesse caso aqui, unilateral direito, x pertence aos reais, tal que x é maior que o x crítico. Tá? Como que eu vou calcular o x crítico? P0 mais z de 1 menos alfa, raiz de P0, 1 menos P0, dividido por N. Tá? E no caso bilateral, eu vou ter duas regiões de rejeição, ou seja, x pertence aos reais, tal que x é menor que x crítico 1 ou x é maior que x crítico 2, tá? E aí, como que eu calculo x crítico 1? Vai ser igual a P0 menos z de 1 menos alfa sobre 2, raiz de P0, 1 menos P0 sobre N, tá? E x crítico 2 igual a P0 mais z de 1 menos alfa sobre 2, P0, 1 menos P0 sobre N, tá? Aqui, só para deixar mais claro, aqui é 1 menos alfa sobre 2, tá? Só o alfa que está dividido por 2, tá? Como que a gente vai fazer? Pelo método p-valor. Estatística de teste é a mesma para os três casos. ZT é igual a P chapéu menos P0, ou seja, estimativa pontual, menos o valor que eu estou testando sobre H0, dividido por P0 menos P0 sobre N. De novo, como que eu vou fazer a regra de decisão aqui? O p-valor vai ser calculado como aqui? Então, p-valor vai ser igual a probabilidade do z ser menor que o zt. O p-valor, nesse caso, unilateral direito, vai ser probabilidade do z ser maior que zt. E nesse caso bilateral, de novo, se cair, né, vai ser 2 vezes probabilidade de z ser menor que zt. Se cair, se o zt cair na cauda esquerda, ou vai ser 2 vezes a probabilidade do z ser maior que zt,
se o ZT cair na cauda direita. Mesma coisa, tá? E quais que são as regras? Método da região crítica. Rejeitamos H0 se P chapéu pertence à região crítica. A região crítica, tá? Método do P valor. Rejeitamos H0 se o P valor é menor que o nível de significância, tá? Então, basicamente é isso. Vamos ver dois exemplos aqui, um para testar a média e um para testar a proporção. Então, vamos lá. Vamos pular esse aqui, que eu vou falar depois. Esse também eu vou falar depois. Esse aqui. Tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui, depois a gente volta para aqueles. Então, o que a gente quer aqui? O salário médio dos empregados das indústrias siderúrgicas de um país é de 2,5 salários mínimos, com desvio padrão de meio salário mínimo. Tá? Então, ele está dizendo, uma indústria é escolhida ao acaso e desta é escolhida uma amostra de 49 empregados, resultando um salário médio de 2,3 salários mínimos. Podemos afirmar que essa indústria paga salários inferiores à média nacional com um nível de 5% de significância? Então, vamos ver. Primeira coisa que eu quero, isso é um problema de teste hipótese, tá? Quais que são os meus dados? Olha o que ele quer. Podemos afirmar que essa indústria paga salários inferiores à média nacional? Então, a gente quer o quê? É um teste para média, é um teste para MI. Tá? Vocês têm que saber identificar qual parâmetro que ele está querendo. A partir disso, olha, eu já sei que é um teste para mim. Então, vamos montar o nosso teste. Quem que é H0, quem que é HA. Então, podemos afirmar que essa indústria paga salários inferiores à média? Então, eu quero saber se meu MI ele é menor que alguma coisa. Se ele é menor que alguma coisa, ele vem para cá. Então, minha hipótese nula vai ser maior ou igual a quê? A média nacional, que está falando aqui nessa frase. Qual que é a média nacional? 2,5. Então, eu quero testar se μ é menor que 2,5 ou se μ é maior ou igual que 2,5. Então, eu já sei, olha a informação, eu já sei que eu quero testar a média populacional, um teste para a média. Já construí as minhas hipóteses, agora eu vou anotar os meus dados problemas. Então, uma indústria escolhida ao acaso e desta é escolhida uma amostra de 49 empregados. Então, a gente tem que o quê? N igual a 49. Resultando um salário médio de 2,3. Se esse valor veio de uma amostra, então essa é a média amostral. Tá? Qual que é o desvio padrão? É conhecido ou desconhecido? Ele está dando desvio padrão aqui. Ele não está falando que esse valor veio da amostra. Se ele viesse da amostra, seria o desvio padrão amostral, que não é o caso. Ele está dando aqui. Então, é o desvio padrão populacional é igual a 0,5. Tá? Nosso nível de confiança, de significância, é de 5%. Isso quer dizer que, como eu estou num teste unilateral, meu Z de alfa, que é o Z de 0,05, vai ser igual a menos 1,64. Tá? Então, a gente vai fazer esse problema, né, esse exercício aqui pelos dois métodos. Então, vamos colocar aqui, ó, método da região crítica. Tá? Então, eu preciso calcular a minha região crítica, eu preciso do meu x crítico. Então, o meu x crítico vai ser o quê? 2,5, só olhar lá na fórmula, menos 1,64, vezes meio dividido por raiz de 49, ou seja, x barra menos d de alfa vezes sigma sobre raiz de n, tá? E isso vai dar 2,38. Ou seja, a minha região crítica vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é menor que 2,38, tá? E aí eu vou observar o meu x barra. Vou voltar aqui. X barra é 2,3, ou seja,
x barra, ele pertence à minha região crítica. Ele é menor que 2,38. Logo, a gente vai rejeitamos a hipótese nula, tá? Método do p-valor. Vamos colocar aqui, ó, método do p-valor. Primeira coisa, calcula a estatística de teste. ZT igual a x barra menos μ0 dividido por sigma sobre raiz de n. Tá? E isso vai dar menos 2,8. Então, o p-valor vai ser igual a probabilidade, lembra que a gente está num teste unilateral esquerdo, então o meu p-valor vai ser a probabilidade do z ser menor que o zt, que é menos 2,8. Isso vai ser aproximadamente 0,002, que vai ser menor que 0,05, que é o nosso nível de significância. Conclusão, rejeitamos H0, tá? Beleza. Agora a gente tem que concluir. A gente fez o teste, calculou, fez a conclusão de rejeitar ou não rejeitar H0, agora a gente tem que dar a resposta para o problema. Qual que é a resposta? Ao nível de significância de 5%, temos evidências. Por que a gente não pode afirmar com certeza? Porque a gente está trabalhando com a amostra pode ter erro e a gente pode cometer aqueles erros da probabilidade, lembra? Erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O que a gente tem, então, é evidências de que essa indústria paga salário médio. Lembra, não é paga salários só, não. Salário médio. Por que médio? Porque a gente está testando para média. A gente não está testando para um indivíduo só, tá? Então tem que estar atento a isso. Paga salário médio inferior à média nacional. Então vejam aqui de novo, nacional, que eu fiz o meu teste, anotei os dados, fiz o teste por dois meios diferentes, dois métodos diferentes, né? O método da região crítica e do p-valor. Obviamente, ele tem que dar o mesmo resultado, se vai rejeitar ou não vai rejeitar H0. E aí a gente tem que concluir contextualizando o nosso problema, como eu sempre falo com vocês, tá? Então esse foi o teste para média, vamos ver mais um exemplo que é o teste para proporção. Então vamos lá. O consumidor de um certo produto acusou o fabricante dizendo que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Para confirmar sua acusação, ele usou uma amostra de tamanho 50, onde 27% das peças eram defeituosas. Mostre como o fabricante poderia refutar a acusação. Utilize um nível de significância de 10%. Primeira coisa que eu tenho que ver aqui, olha, dizendo que mais de 20%, tal. 20% é proporção, tá? 27% de peças defeituosas, proporção. Então, qual que é o parâmetro que eu estou testando aqui? É P, é a proporção populacional que eu estou testando. Então, eu estou num problema de proporção. Então, eu já sei que H0 e HA vai ser P aqui, que é o parâmetro que eu estou testando. O que o consumidor fala, né? Dizendo que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Né? Para confirmar sua acusação, ele usou uma amostra de tamanho de 50, onde 27% das peças eram defeituosas. Mostre como o fabricante poderia refutar essa acusação. Então, a gente tem que testar essa hipótese do consumidor. Tá? Então, a gente coloca aqui. Ele fala dizendo que mais de 20%. Então, maior que 0,20. O que fica sobra para H0 menor ou igual que 0,20. Tá? Então, a gente
já identificou o parâmetro que a gente quer testar, já construiu as hipóteses, agora a gente vai anotar os dados do problema. Então, a gente sabe que n é igual a 50, né? Ele usou uma amostra de tamanho 50, e meu P-chapéu, minha proporção amostral, é 0,27, tá? Ele quer um nível de 10%, 10% de significância. E o meu Z de 1 menos alfa, a gente está aqui no teste unilateral direito, tá? Meu Z de 1 menos alfa é igual a 1,28, tá? De novo, bem simples. Depois que a gente constrói, identifica o parâmetro, primeira coisa, identifica o parâmetro que quer testar. Depois, constrói as hipóteses. Depois, vê os dados. E agora a gente vai, de fato, testar, né? A gente vai fazer o teste de hipótese por algum dos métodos, tá? Na prova eu vou cobrar os dois? Vou. Vai ter uma questão pedindo região crítica e uma questão pedindo p-valor, tá? Então, o método da região crítica. O que eu vou fazer aqui? A gente está no teste no lateral direito. Como que a gente vai calcular o x crítico? X crítico vai ser P0 mais Z de 1 menos alfa sobre 2. Opa! Z de 1 menos alfa. Alfa sobre 2 só quando tiver alfa sobre 2 só quando tiver bilateral, tá? Z de 1 menos alfa. P0 menos P0 sobre N. Isso vai dar 0,2 mais 1,28, que multiplica 0,2, o menos 0,2, 0,8, dividido por 50. Isso vai dar 0,272, tá? Então, nossa região crítica ela vai ser composta pelos valores de x pertencentes aos números reais, tais que x tem que ser maior, lembra que a gente está num teste no lateral direito, que 0,272, tá? Vamos olhar nosso P-chapéu. Nosso P-chapéu é 0,27, então P-chapéu, a proporção amostral, não pertence à região crítica, ela não é maior que 0,272, por isso que eu falo, tá vendo que está muito próximo? Cuidado com os arredondamentos, tá? Logo, a gente não rejeita a hipótese nula, tá? Método do p-valor. O que a gente vai ter aqui? Primeira coisa, cálculo estatístico de teste. P-chapéu menos P0 dividido por P0 menos P0 dividido por N raiz. Então, isso vai ser igual, vamos lá, 0,27 menos 0,20 dividido pela raiz 0,2 vezes 0,8 dividido por 50, tá? Isso vai dar aproximadamente 1,23. Quem que vai ser o meu p-valor? A gente está num teste no lateral direito, então p-valor vai ser a probabilidade do z ser maior que 1,23, tá? Isso vai ser o quê? 1 menos probabilidade do z ser menor igual que 1,23, que é igual a 1 menos 0,890, que vai dar igual a 0,109 aproximadamente. Mas é o suficiente para a gente fazer o teste, porque isso já me dá indício, né, que isso é menor que 0, menor. Isso é maior que 0,10, que é o nosso nível de confiança. Logo, não rejeitamos a hipótese nula, tá? Então, a gente concluiu o teste em relação rejeita ou não rejeita, e aí a gente tem que dar a resposta, a conclusão contextualizada, a resposta para o problema. Então, ao nível de 10% de significância, não temos evidências de que a acusação esteja correta. Ou seja, a gente tem evidência. Percebam que apesar de que está na pontinha, está muito próximo da acusação estar correta, mas ela não está. E 10% de significância já é um valor alto. O que é 10% de significância?
É a probabilidade da gente cometer o erro do tipo 1 igual a 10%, já é uma probabilidade alta, tá? Então, de fato, a gente não tem essa acusação correta, tá? Então, de fato, a gente tem evidências de que o fabricante não tem mais que 20% de unidades defeituosas, tá? Bom, aí a gente tem teste Q quadrado. Com essa base vocês conseguem revisar teste Q quadrado. Eu não vou fazer a revisão porque a aula já está bem explicativa. Eu não vou fazer toda essa explicação de novo, mas a aula já tem bem explicativa, vocês podem olhar lá, tá? Eu quero voltar aqui em tamanho amostral, que também é super importante para vocês. E quando eu digo para vocês é para o curso de Ciências Sociais, porque se vocês querem fazer uma pesquisa, vocês têm que saber o tamanho e pesquisa da área de vocês, de qualquer área, se vocês querem comparar renda salarial de mulher e de homem, se vocês querem ver proporção de intenção de votos, se vocês querem, enfim. Tudo você tem que ter uma margem de erro, e a margem de erro a gente tem como controlar. Então a gente precisa de um tamanho de amostra, a gente tem que saber calcular o tamanho amostral necessário para a gente ter no máximo uma quantidade determinada de erro, tá? Uma quantidade da margem de erro. Então, se a gente está no problema, vamos colocar no problema de estimar média, mi, o que a gente tem? Como que a gente calcula esse tamanho de amostra? Se vocês querem mais informações e tal, tem que voltar na aula. Isso aqui é uma revisão bem sucinta, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre erro, tudo ao quadrado. Então, o que eu quero dizer? Dado o meu nível de confiança, eu consigo calcular o meu z de 1 menos alfa sobre 2, tá? Então, dada a confiança que eu quero, dado o meu desvio padrão, dado o máximo de erro que eu quero cometer, que eu estou proposto a cometer, eu quero calcular o meu tamanho de amostra para atingir esse objetivo. Porque eu não posso simplesmente fazer a pesquisa, eu acho que eu vou entrevistar 20 pessoas, eu acho que eu vou entrevistar 30 pessoas. E aí chega, você vai, faz o seu trabalho, gasta dinheiro, gasta energia, volta, vai analisar seus dados, o erro que você tem com essa sua amostra é gigante, ou seja, não serviu para nada, você não pode usar esses dados, tá? Então, cálculo de tamanho de amostra vem para isso, para a gente conseguir controlar a margem de erro. Então, qual que é o tamanho de amostra para eu ter no máximo a margem de erro de tantos, que aí depende do problema, tá? Nós vamos ver exemplo aqui. Então, problema de estimar a proporção P, tá? Então, esse N0 vai ser o quê? Vai ser Z de 1 menos alfa sobre 2 sobre o erro, eleva ao quadrado e deixa aqui fora P1 menos P. E aqui a gente também vai ter duas abordagens. A otimista, que a gente vai colocar um valor que a gente acha plausível para o P. O que é um valor plausível para P? A gente faz um teste, uma amostra piloto. Então, por exemplo, eu quero ver quantas pessoas eu vou precisar. Então, eu faço uma pesquisa lá com 10, 20 pessoas, rapidinha, pequena, para eu ter uma noção do P que eu vou colocar aqui. Se eu vou colocar um P chapéu aqui. Ou, né, de estudos anteriores, a gente já sabe que a proporção é mais ou menos, sei lá, 20%, 30%. A gente coloca esse valor aqui. Ou a gente tem uma abordagem conservativa, igual lá no intervalo de confiança. E aí, a gente coloca P igual a meio, que aí vai maximizar. Ou seja, na abordagem conservativa, o que a gente tem? A gente vai ter um tamanho de amostra maior do que da abordagem otimista. Ou seja, a gente vai ter que precisar entrevistar mais pessoas para conseguir controlar esse erro nessa abordagem aqui. Ou seja, se a gente não tem informação nenhuma a priori sobre P, a gente usa a conservativa. Então a gente fala assim, olha, eu não tenho nenhuma informação sobre P, não sei o que colocar aqui,
Então, a gente vai pecar por pegar pessoas a mais na entrevista do que pegar pessoas a menos e cometer o erro e a gente não conseguir controlar esse erro do jeito que a gente quer, tá? Então, basicamente é isso o conceito de por que a gente calcula o tamanho de amostra. E aí, então, nós vamos ver dois exemplos. Vamos voltar aqui no exemplo 4. Ele vai dizer o seguinte: com o objetivo, isso aqui eu também tirei do livro texto do Barbeta, tá? Capítulo 9, aí depende da edição, né? Na edição que eu tirei é o 15, mas depende da edição que vocês têm. Com o objetivo de estimar o tempo médio, ou seja, média, de um caixa eletrônico para atender um cliente, planeja-se fazer um levantamento por amostragem. Qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples de clientes? Lembrando que a gente está trabalhando sempre com amostra aleatória simples, tanto intervalo de confiança, tamanho de amostra, teste de hipótese, todos supõem amostra aleatória simples. Lá na aula de amostragem a gente viu amostragem por conglomerado, amostragens estratificadas, aí vão ter outras formas de fazer intervalo de confiança e esses testes e tal, tá? No nosso caso, a gente está sempre trabalhando com amostra aleatória simples. Então, qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples de clientes para garantir uma estimativa com erro não superior a 2 segundos, ao nível de 95% de confiança. Admita que em estudos anteriores verificou-se que o desvio padrão não ultrapassa de 8 segundos, tá? Então, o que eu quero? Quero fazer alguma coisa para quê? Para a média Mi, tá? Tempo médio, então estou no problema de estimar a média. Planeja-se fazer um levantamento para amostragem. Qual deve ser o tamanho de amostra? Então, estou no problema de tamanho de amostra. Para garantir uma estimativa com erro não superior a 2 segundos, então a gente coloca aqui erro igual a 2. Nível de confiança de 95%, então o meu Z de 1 menos alfa sobre 2 é igual a Z de 0,975, que é igual a 1,96, tá? E a gente está admitindo que o desvio padrão não ultrapassa 8 segundos, ou seja, sigma igual a 8 segundos, tá? Então, bem simples, a gente tem que saber interpretar o que a questão está pedindo, interpretar e identificar os dados, tá? Então, a gente já identificou os dados, a gente já viu o que quer, que é o tamanho de amostra, no problema de estimar uma média. Então, o que a gente vai usar? N0 igual a Z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre o erro, tudo ao quadrado, tá? Isso vai ser igual a 61,46 e algumas coisas. Então, arredondando, a gente arredonda sempre para cima. Então, são 62 clientes, tá? Importante, vou colocar aqui, importante. Sempre arredondamos o valor do tamanho da amostra, eu vou colocar só N0, para cima. Por quê, professor? Porque 61,46. Se eu pego 61, o meu erro vai ser maior, tá? Eu tenho que pegar 61,46. Eu consigo pegar 40%, 46% de uma pessoa? Quer dizer, para fazer uma entrevista, né? Então, professor, eu coloquei com vírgula, era só arredondar. Tá errado. Vocês vão perder a questão. Por quê? Vocês vão pegar um braço da pessoa para fazer a pesquisa? Vai pegar duas pernas da pessoa para fazer a pesquisa? Não dá. Então, a gente sempre arredonda esse valor para cima, tá? Não cometam esse erro na hora da prova, de arredondar para baixo ou deixar sem arredondar. Então, é isso, né? A gente precisa aí de 62 clientes para atingir o objetivo aqui, né? Da estimativa com erro não ser superior a 2 segundos, ao nível de 95% de confiança, tá? Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Deseja-se estudar as porcentagens de ocorrência de diversos atributos das famílias de uma comunidade de 600 famílias. Aqui a gente está no caso que a gente conhece o tamanho da nossa população. Então, aqui em cima, nós vamos fazer só um contraste. Aqui, a gente não conhece o tamanho da população, então, usualmente, a gente usa essas fórmulas aqui,
que eu passei para vocês. Lembrando que a gente tem correção de tamanho de amostra, tá lá nas aulas, tá? Então, voltando aqui, 600 famílias, qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples, considerando em cada estimativa um erro máximo de 4% e nível de confiança de 95%, tá? Então, o que a gente tem aqui? Estudar as porcentagens de ocorrência. O que é isso? Proporção. Proporção, então a gente está num problema de estimar a proporção. Qual deve ser o tamanho de amostra aleatória? Então a gente quer saber o tamanho de amostra, tá? Considerando dados, erro 4%, ou seja, 0,04, com um nível de confiança de 95%. Z de 1 menos alfa sobre 2 vai ser igual a 1,96, novamente, tá? Aqui eu não tenho informação sobre P, não. Vamos contrastar aqui. O que essa última frase fala? Admita que em estudos anteriores verificou-se que o desvio padrão não ultrapassa de 8 segundos. Então ele está pegando esse valor de desvio padrão para a gente jogar nessa forma a partir de estudos anteriores, a partir de um conhecimento prévio. Nessa questão ele não fala nada, ele poderia falar a partir de estudos anteriores ou a partir de uma amostra piloto, a gente tem uma estimativa de P igual a 20%, sei lá. Mas aqui não fala nada, então qual abordagem que a gente vai utilizar? A abordagem conservativa, tá? E nesse caso, como que a gente vai usar então? A gente está no problema de tamanho de amostra. No problema de estimar a proporção, a gente tem aqui, ó, N0 é igual a Z de 1 menos alfa sobre 2 dividido pelo erro ao quadrado vezes P1 menos P. Então, isso vai ser 1,96 dividido por 0,04 ao quadrado vezes 0,25, que é o meio vezes meio, tá? Isso vai dar 600,25, que vai ser aproximadamente 601, tá? Ah, professor, esse é o resultado? Olha só, se a gente faz dessa forma, a gente não vai fazer um tamanho, a gente não vai usar uma amostra, a gente vai usar o quê? A gente vai fazer um censo, porque eu tenho que o meu tamanho da população são 600 famílias. E para atingir esse objetivo, a gente precisa de 601 famílias. Então a gente vai pegar todo mundo, a gente tem o quê? Um censo aí. E não é o que a gente quer. De fato, isso é um problema quando a gente tem população finita, ou seja, quando a população é pequena. Quando é que uma população é pequena? Quando o tamanho da população N grande é menor ou igual que a 20 N0. E obviamente a gente vê, porque o N é igual a N0 já, tá? Então a gente tem que fazer uma correção. Qual que é a correção que a gente faz? Então o tamanho de amostra que a gente quer, que eu vou até desenhar de outra cor, tá? Vou colocar de verde aqui. O tamanho de amostra que a gente quer vai ser igual ao Nzão, o tamanho da população, vezes o tamanho, o N0 que a gente calculou, dividido por Nzão mais N0, tá? Isso é uma correção que a gente faz. Isso vai ser 600 vezes 601, ou vocês aqui no caso podem deixar sem arredondar, porque o interesse então aqui vai ser arredondar esse N, não N0. Mas fazendo a conta dessa forma, a gente tem 600 vezes 601 dividido por 600 mais 601, e isso vai dar igual a 300,25, que é igual a 301 famílias, tá? Então aqui o nosso tamanho de população ele é pequeno, a gente tem que fazer uma correção para tamanho de população pequena, tamanho que a gente chama correção para população finita, tá? Porque, olha só, não vale a pena a gente fazer isso, por quê? Porque a gente vai fazer um censo aqui. E se a gente faz um censo, a gente não vai nem ter erro amostral, porque a gente vai pegar todo mundo e vai calcular a proporção populacional exata. Se a gente quer trabalhar com a amostra, então N, vou mudar de cor aqui, pegar o verdinho, tá? Então meu N é igual a 301 famílias. A gente faz essa correção aqui, a gente faz essa correção aqui, e aí calcula o tamanho de amostra quando a gente tem população finita,
tá? O mesmo acontece para a média quando a gente tem uma população pequena, tá? Então é isso, gente. A gente passou pelos principais conceitos aí da nossa terceira etapa do curso. Vai cair teste Q quadrado e eu não vou fazer aqui essa revisão, porque a gente já reviu o que é teste de hipótese, hipótese nula, hipótese alternativa, já fez exemplo de teste. Então vocês podem voltar lá na aula de teste Q quadrado, que vai ficar também até um pouco mais claro se vocês tinham alguma dúvida sobre construção de teste de hipótese. Tá? Então, eu encerro essa aula por aqui.